tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Pouco tempo depois, formou-se outra grande multidão, que não tinha nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: estou com pena dessas pessoas, porque elas já estão comigo há 3 dias, e não têm nada para comer. Se eu as mandar para casa sem comer, elas poderão desmaiar pelo caminho. Algumas delas vieram de longe. Os discípulos responderam: onde se conseguiria encontrar pão suficiente para alimentá-las aqui neste lugar isolado? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Jesus pediu que a multidão se sentasse no chão. Então, ele pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Ele partiu os pães e deu os pedaços para que os seus discípulos distribuíssem para a multidão. Os discípulos também tinham alguns peixes, que Jesus abençoou e disse: peguem estes peixes e os distribuam também. Eles comeram e ficaram satisfeitos. Depois, recolheram as sobras e com elas encheram 7 cestos. Havia 4.000 pessoas lá. Após se despedir das pessoas, Jesus entrou em um barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. Eles queriam que ele lhes desse um sinal milagroso que viesse do céu, para que ele mostrasse que seu poder vinha de Deus. Jesus suspirou profundamente e respondeu: por que vocês querem um sinal? Eu lhes digo que isto é verdade, eu não lhes darei um sinal. Então, ele foi embora, subiu no barco e voltou para o outro lado do lago. Mas, os discípulos se esqueceram de levar pão para a viagem. Tudo o que eles tinham para comer no barco era um pão. Jesus, então, os alertou: atenção, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos falaram entre si: ele está dizendo isso, é porque não trouxemos pão para a viagem. Jesus sabia o que eles estavam falando e lhes disse: por que vocês estão falando que não tem pão? Vocês ainda não me entendem? Vocês fecharam as suas mentes? Vocês têm olhos para enxergar, não é mesmo? E ouvidos para ouvir? Vocês não se lembram quando eu dividi 5 pães entre 5.000 pessoas? Quantos cestos com sobras vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos com sobras vocês recolheram? Os discípulos disseram: 7. Ele, então, lhes perguntou: vocês ainda não compreendem? Eles foram para o povoado de Betsaida, onde algumas pessoas trouxeram um homem cego a Jesus. Eles imploraram para que Jesus o tocasse e curasse. Ele pegou o cego e o levou para fora do povoado. Jesus aplicou saliva nos olhos do homem e o tocou com suas mãos. Então, Jesus lhe perguntou: você consegue ver? O homem olhou em volta e disse: eu consigo ver as pessoas, mas parecem árvores andando. Jesus tocou os olhos do homem novamente. Agora, ele conseguiu enxergar perfeitamente. Ele estava curado e a sua visão ficou clara. Jesus mandou o homem para casa e lhe disse: não volte pelo povoado. Jesus e os seus discípulos saíram de Betsaida e foram para as vilas de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, e há ainda alguns que dizem que é um dos profetas. Ele, então, lhes perguntou: mas, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: você é o Messias. Jesus os advertiu para que não falassem sobre isso com ninguém. Então, Jesus começou a explicar para eles que o Filho do Homem sofreria muitas coisas, e que seria rejeitado pelos anciãos do povo, chefes dos sacerdotes, e pelos educadores religiosos. Ele seria morto, mas, 3 dias depois, ele ressuscitaria. Jesus lhes explicou isso de forma clara. Mas Pedro o levou para um lado, e começou a repreendê-lo pelo que ele havia dito. Jesus virou-se, olhou para os seus discípulos, e repreendeu Pedro. Ele disse: saia de perto de mim, Satanás. Você não está pensando como Deus pensa, mas, sim, como os seres humanos pensam. Jesus chamou a multidão e os seus discípulos, e lhes disse: se vocês querem me seguir, devem renunciar a si mesmos. Peguem a sua cruz e me sigam. Se quiserem salvar sua vida, vocês a perderão. Mas, se perderem sua vida, por mim e pelo Evangelho, vocês a salvarão. Do que vale para vocês ganharem tudo o que há no mundo, e perder a vida verdadeira? O que vocês dariam em troca dessa vida?
se vocês tiverem vergonha de mim e do que eu digo entre estas pessoas pecadoras e sem fé, então o Filho do Homem terá vergonha de vocês, quando ele vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 8. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado! Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da tua palavra, o seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.